Olá, sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho com mais uma abordagem. Vou complementar ao vídeo anterior, onde eu falei sobre o levantamento e o transporte manual de cargas, falei sobre introdução, conceito, aplicabilidade e os fatores que interferem para a nossa avaliação ser diagnosticada como uma atividade de alto ou baixo risco ergonômico. E trago também os fatores importantes como manuseio, tipo de pega, distância horizontal, vertical. Então, se você não assistiu, corre lá, assista e depois volta para cá, porque aqui eu vou falar sobre algumas visões em relação à recomendação e solução de melhorias, principalmente a atividade mencionada na semana passada, de levantamento e transporte manual de cargas. Então, nós, ergonomistas, quando vamos iniciar os nossos trabalhos na empresa, através da análise ergonômica do trabalho, nós seguimos um roteiro, um escopo. E um dos mais importantes seria, inicialmente, a compreensão da demanda, o mapeamento das áreas de onde nós iremos começar as nossas abordagens, a coleta de dados, as evidências, os achados, para que nós começamos a construir esse processo de diagnóstico ergonômico. E através desse diagnóstico é que nós vamos começar a implementar ações voltadas à prática das recomendações e soluções de melhorias. E vocês notam uma diferença entre você recomendar e solucionar o problema? De um modo geral, os consultores, os ergonomistas que estão na empresa para fazer essa abordagem do levantamento, do mapeamento dos riscos ergonômicos, nós geralmente precisamos ter no nosso relatório as nossas recomendações, mas só que muitas vezes os profissionais, eles ainda não têm acesso, por exemplo, se a empresa tem um orçamento específico para o plano de ação dos riscos ergonômicos. Muitas vezes nós não temos esse acesso. Então, acaba que essa ação de recomendar, ela seja mais um parecer nosso, ergonomista, do que nós identificamos, do que nós achamos convenientes em termos de correção, de melhoria ergonômica. Porém, muitas vezes essas recomendações, quando vão ser discutidas em reuniões com os responsáveis pela tomada de decisão, pode haver uma mudança, uma alteração aí desse olhar da recomendação, passando a ser, por exemplo, uma solução de melhoria mais aplicável, porque uma coisa é você recomendar, aconselhar, sugerir, e outra coisa é você solucionar. Então, é por isso que no nosso diagnóstico, nosso relatório, é importante que nós tenhamos mais de uma opção de recomendação. Principalmente tendo aquela visão de recomendação de baixo custo e alto custo, por exemplo. Claro que devemos pensar sempre em soluções de alto custo quando nós tivermos uma atividade de alto risco, de situações inaceitáveis ou de que já tentou-se fazer várias medidas de baixo custo e não foram aplicáveis, né, não tiveram um bom resultado, então aí você coloca situações de alto custo, enfim. É importante que tenha no nosso parecer de recomendação essas intervenções diferentes, para que no momento da reunião seja feita uma discussão da melhor solução de problema daquela determinada empresa onde você presta serviço. Porque nessa reunião, principalmente, de modo geral, comitê ergonômico, vão estar pessoas profissionais de capacitações interdisciplinares que vão contribuir para que se chegue a um olhar macro do negócio, do modelo de gestão daquela empresa. Então, é sempre importante que nessa etapa do processo, entrou em recomendações, soluções de melhorias, plano de ação, que traga aí sempre em discussão outros profissionais daquele contexto de trabalho para agregar nesse resultado final, para que tenhamos bons resultados dentro dessa visão da ergonomia.
E lembrando que a ergonomia ela sempre vai avaliar as 3 questões em relação a essa exposição aos trabalhadores, que é o conforto, a eficiência e a segurança. Então, muitas vezes, nós recomendamos uma ação que ela visa mais o conforto. E para muitas empresas, o conforto ele não é o mais importante. Mas, paralelamente, o conforto ele vai andar junto com a segurança. E, em contrapartida, pode-se ter, desses 2 olhares, uma eficiência do processo. Levando em consideração um vasto olhar, por exemplo, de risco, gerenciamento de risco, inclusive de passivos trabalhistas. Então, quando você coloca tudo na balança, por exemplo, fiz uma recomendação. Às vezes, ali naquele processo produtivo, ele pode impactar, sim, em algum atraso, por exemplo, uma implantação de um dispositivo de auxílio, não ficou determinado que eu vou precisar do carrinho, eu vou eliminar a ação técnica de manual, de levantamento e transporte manual, vou inserir um carrinho, uma mesa pantográfica, ou eu vou substituir a ação por uma empilhadeira. Às vezes, nessa etapa de substituir o manual para um processo mais automatizado, nós percamos aí um pouquinho da produtividade. Sim, não, depende daquele contexto. Será que é necessário fazer alguns ajustes para que não se perca a produtividade? Mas quais são os seus ganhos por detrás disso? É ganho na questão do absenteísmo, é ganho na questão de segurança e respaldo em relação aos passivos trabalhistas, as questões de queixas, idas no ambulatório. Será que essa empresa ela tem um mapeamento e ela determina um número por mês de indicador em relação às visitas na enfermaria? Isso tudo, essas situações falhas, elas podem gerar uma grande falta de produtividade que não são mensuradas e que quando a gente vai implantar uma situação onde é levado em consideração a produtividade, fala, poxa, não vai ser, porque nós vamos ajustar esses fatores e isso vai reduzir passivos trabalhistas, isso vai reduzir a perda de mão de obra ou por idas à enfermaria ou por atestado. Então, essa sincronia de informação, de cuidado, é que vai fazer com que a ergonomia seja sempre efetiva. E dentro desse olhar da solução e recomendação aplicável, nós podemos levar em consideração várias ações. Então, se é uma empresa que precisa iniciar esse processo de ergonomia, que foi observado várias evidências aí, a carga, identificou-se que a carga, o peso da carga, ele é muito acentuado e a gente não consegue automatizar o processo. Cria-se uma política de, a partir de 20 quilos, esse manuseio de carga seja feito em dupla. Pode ser uma alternativa de baixo custo que pode trazer bons resultados aí, desde que você determine essa norma. Exemplo, 20 quilos, não serão aceitos manuseio de carga a partir de 20 quilos por um só trabalhador. Treine os trabalhadores e pode ser aplicada essa ação, avaliado, monitorado, gerenciado, para que será que a demanda daquele setor que faz levantamento e transporte manual de cargas, que vem se queixando de lombalgia, por exemplo, com essa ação, será que vai reduzir? Sim, não, pode ser monitorado. Vamos pensar que está tendo naquele setor de levantamento e transporte manual de cargas muita queixa de lombalgia. E aí você vai olhar a atividade, a questão do deslocamento que ele faz. Tudo bem, o levantamento que ele faz está ok, o peso está ok, mas o trabalhador ele anda 2 metros para despachar a carga. Seria interessante a empresa colocar como uma norma, uma regra, que a partir de 1 metro, 1,5 metros, 1,5 metros em diante ou 2 metros, que essas atividades sejam substituídas por um dispositivo, pelo carrinho, pela empilhadeira. Pode ser uma alternativa que você fazendo a ação e monitorando, em um curto período aí, vamos supor uns 3 meses, 1 mês, 2 meses, já tem um bom resultado. Caiu a queixa de lombalgia.
pronto, você fez uma ação de curto prazo, né, de baixo custo, que resolveu o problema. Outra questão, a altura da pega. A altura da pega, o objeto, né, onde a carga precisa ser levantada do chão. Vamos adequar essa altura. Vamos nivelar o nível do quadril, nível do cotovelo, a partir dos 75 centímetros. Isso isoladamente já resolve o problema, certo? A partir de 25 quilos não é permitido o manuseio de carga. É feito o dispositivo. Automatização, pode ser também. Ou não, eu não tenho esse recurso e eu não consigo. Vamos entrar com a questão da pausa do rodízio? É uma alternativa. Você insere através da sua realidade, do seu processo, da sua empresa, de acordo com a produtividade. É importante que sempre alinhamentos voltados a pausas seja alinhado com o pessoal do processo, para que não tenha perda de produtividade, né? Então, vamos implantar sistemas de pausas para recuperação osteomuscular. É uma medida. A questão, o trabalhador está exposto 8 horas à atividade constante de levantamento e transporte manual de cargas. Vamos fazer um estudo, um planejamento estratégico de que, a partir agora em diante, de 8 horas, vamos reduzir para 4 horas e a gente faz o revezamento com critério ergonômico em atividade que tenha baixo risco para lombalgia, por exemplo, é um critério. Situações, por exemplo, adequar o peso. Muitas vezes já aconteceu comigo de sacos de 50 quilos. Mas hoje se tem, né, questão de saco de açúcar, de cimento. Hoje se faz, né, sacos de 25 quilos, antes era mais, né, sempre 50, agora tem alternativa de 25, tem até menos. Mas e o mercado externo? E a parte comercial? Às vezes não é tão simples nós mudarmos a estrutura do peso, de algumas questões da carga em si, que é manuseada, porque tem um mercado externo aí que envolve, tem a parte comercial. Então é onde nós não conseguimos mudar por N fatores, nós sempre precisamos entrar com medidas que visam reduzir. Às vezes aquela situação de risco, por exemplo, manuseio de saco 50 quilos, a gente não pode proibir isso, mas nós vamos melhorar os fatores que agravam a atividade. Através da automatização, através da inserção de dispositivos de auxílio, alguma coisa tem que acontecer, certo? Então, são esses olhares e essa interação constante de aplica teste, foi positivo? Valida. Não foi positivo, vamos tentar outra alternativa. Esse jogo de situações e envolvendo as pessoas certas é que vai fazendo com que a ergonomia aconteça, certo? Então, sempre que for pensar em levantamento e transporte manual de cargas, precisamos sim levar em consideração de que se eu tenho um alto risco, eu preciso sim de soluções imediatas, de curto prazo. Se eu não consigo, se eu não tenho orçamento, se eu não tenho budget, o que dá para fazer? Vamos implantar o rodízio, a pausa. A implantação da mesa pantográfica, do carrinho, muitas vezes ela é bem aceita, porque vai adequar a determinados tipos de altura, que é o que mais pode prejudicar o trabalhador. Enfim, esse contato próximo, essa questão da proximidade, do levantamento e o gerenciamento do risco é que vai fazer com que a ergonomia aconteça dentro desse processo de levantamento e transporte de cargas. Isso vai refletir não só nessa atividade, mas em todas. Esse contato direto é que vai fazendo a ergonomia acontecer. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Eu não tenho como falar, eu tenho uma atividade X, qual é melhor? Porque isso vai depender muito de onde você está estudando.
que segmento, qual o nível da empresa, o nível de maturidade. É uma empresa avançada, que já tem ergonomia na prática, indústria 4.0, vai ser de uma forma. Não, se você está numa empresa que está começando essa construção, vai ser um outro olhar. Mas que o ergonomista ele saiba respeitar todos esses processos. E independente se você atua numa empresa de grau de risco 3, 2 ou 1, não importa. O importante é que você, ergonomista, tenha a sua essência de estar sempre participativo nas ações, sempre tentando colaborar para que a empresa progressa nas questões de saúde e segurança do trabalhador, seja aí um profissional participativo e que facilite, seja um facilitador entre todas essas áreas. E isso quem ganha somos nós ergonomistas, são os profissionais da área e principalmente os trabalhadores. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada, gente!